Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo para mais um Conectando Histórias. E hoje eu tô com uma co-host diferente. Te mete. E é isso, Éder. Puxa o microfone, vou ter que te xingar quem eu xingo a outra. Ananda? Isso. Bora. E aí, Éder, como é que Tudo tá? certo? Tudo certo? Hoje te botaram nessa encrenca aí. Me colocaram, tu viu só? É. Mas tamo aí, a gente dá conta. Vamos lá, vamos trocar essa ideia, conversar um pouco com esse pessoal aí que veio conversar com nós. Tivemos algum imprevisto, né? Então a galera que vai estar assistindo no outro dia, porque a gente, infelizmente, ficou sem internet, e sem internet a gente não consegue transmitir. Mas está sendo gravado e a gente vai passar ele na íntegra para vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, antes da gente começar, fala dos nossos apoiadores. Vamos! Nossos apoiadores estão patrocinando hoje patrocinando não, né? São apoiadores. Apoiando. Mauritec, que faz as manutenções dos computadores aqui da associação, boa, sabia? Boa. Eles que cuidam dos computadores. Mauritec fica na Nilo Wolf, 2107, no Acesso K. Flora Betil Advocacia, Florinha, faz parte das empreendedoras também. Fica na Nilo Wolf, número 2103, Acesso K também. Boa. E temos a Sonho de Mulher, a nossa Elo, a nossa empreendedora maravilhosa, que fica também na Nilo Wolf 245. E não poderia deixar de ter a Ana Paula Quiropraxis. Vou lá, vou ter que ir lá. Vai, que eu fui e ajudou, tá? Vou ter que ir lá. Ela fica localizada na Tenente Arizoli Fagundes 210. Bem pertinho da minha casa. Olha aí, ó, não tem desculpa então, hein? Não tem. Mas, Éder, vai que dá tempo. E a moda feminina também tem masculina, não tem? Tem. Ela tem do lado a lojinha que eu sei. Essa de traje, se eu não me engano. Viu? Ela tem que pensa ler. em todos. Ela pensou em todo mundo. Então, vamos começar esse papo com o pessoal. Bora. Vem aqui falar com nós. Quem veio? Quem é? Quem veio? Estamos aqui com Rosângela Oliveira e Kátia Aguiar. Boa noite, meninas. Convidadas. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vocês estão bem nervosas, né? Um pouco, Mas né? agora já deu pra relaxar depois de tanta encrenca que a gente já passou aqui, né? Puxa fio e bota fio e volta. E volta e vai e não vai, funciona e não funciona. Que seria da vida sem imprevistos. Exato. Não nos prepararia, né? Exato. Antes de mais nada, eu quero que vocês se apresentem pro nosso pessoal. O que vocês fazem, né? Para o pessoal já começar a entrar na... E aí daí a gente segue o papo. Entender um pouquinho. Prazer, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Rosângela Oliveira. Eu sou especialista em vendas, lido com a área comercial, trabalho de forma formal para uma empresa de segunda a sexta, mas também empreendo. Empreendo para mim, empreendo para outras mulheres, trabalho com mulheres empreendedoras e eu venho trazer um pouco da minha história, venho contar aqui nessa oportunidade que a gente tem, gostaria de agradecer o convite. Venho contar um pouco da nossa história e trouxe a minha convidada para contar um pouco da história dela também. Sim. Oi, eu sou a Kátia Aguiar, recebi esse convite da Rô, super especial esse convite, adorei vocês aqui, todo esse espaço maravilhoso, trabalhar com empreendedoras é um desafio, é uma delícia ver essas mulheres se reinventando. Eu sou uma empreendedora, né? Então eu sou mentora de carreira, eu trabalhei mais de 30 anos na área de RH e hoje eu sou uma empreendedora. E vou contar aqui também um pouco da minha história, né? A gente tem uma história junto, a gente já se cruzou algumas vezes, conheço a família da Rô, então assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês e contar um pouco, dividir um pouco desse momento. Eu acho que o que a gente passou aqui agora nesse pequeno atraso é a vida real, né? A gente precisa se adaptar. Infelizmente a gente trabalha com máquinas, né? Isso, né? E tem coisas que a gente não tem controle, mas a gente dá um jeito e segue em frente. É isso aí. Sim. Quer falar alguma coisa? Não, tô ouvindo as meninas, eu tô antenada, só quero ouvir o que essas mulheres têm pra passar pra nós. Tá, só um recadinho, pessoal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha a live, é importante, certo? Compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, que isso impulsiona cada vez mais, e deixar o like, tá? O like é importante e os nossos patrocinadores estão passando aqui também, ó. Na hora do almoço. Boa, né? Boa. Eu tô com fome. Tá com fome? Tô com fome. No intervalo. No intervalo, na hora do almoço. No intervalo,
vai passar também todos os nossos apoiadores, tá bom? Então tá, vamos lá. Primeiro tu. Quando que tu começa na área que tu trabalha? Quando é que ela surge pra ti? Tu já vinha de alguma outra área e passou... só me refresca a memória. Eu trabalho atualmente formalmente. Trabalho na Web Continental, trabalho no canal de Marketplace. Sei, trabalho conheço. com vendas online. Tenho conhecida que trabalha lá. E eu trabalho comercialmente. Eu trabalho justamente trazendo lojistas para vender no nosso canal. Então é um trabalho comercial. Ali eu tenho dinâmica de network, ali eu tenho dinâmica de trabalhar e trazer um resultado para a empresa. Só que em paralelo a isso, eu empreendo. Só que o empreendedorismo, ele vem a vida inteira, desde minha avó, que tinha um ateliê, minha mãe, que mesmo com formação, o sonho dela era ter um ateliê. Então a gente vê ali o empreendedorismo na casa da gente. O empreendedorismo da avó vendendo pão, o empreendedorismo da mãe costurando. Então, assim, a vida da gente é essa. Paralelo a isso, com a experiência que a gente tem, eu sempre procurei trabalhar com mulheres. Eu sempre procurei entender as necessidades das mulheres, porque a mulher, naturalmente, ela tem um certo fardo a mais. Porque ela tem que carregar a família, empreender os filhos, empreender o esposo, empreender a casa. Muitas vezes não tem esposo, é mãe solo que está ali sustentando a família. Então, o que é essa necessidade? Quais são os grandes desafios que essas mulheres empreendedoras têm? Quais são as grandes dificuldades? Então, com o tempo, tu acaba te colocando no lugar dela. E por eu empreender, por eu ver ali desde pequena as necessidades, a gente procura entender e, de alguma forma, entrar naquele contexto com aquela empreendedora, explicar para ela que nem tudo tem tanta dificuldade. Sim. Apesar de ter dificuldade na realidade. E aí, a gente busca recursos, a gente busca uma pessoa que é especialista em uma transição de carreira. No meu caso, eu trabalhava 22 anos para a Petrobras. Quem não sabe, eu construía plantas de refinaria, né? E aí isso é um trabalho maravilhoso e de repente veio uma situação econômica que mudou tudo e eu tive que me reinventar. E aí eu não queria voltar para meu trabalho formal e eu queria empreender num sonho. Que aí eu abri uma estética. E aí eu não sabia nada da estética, mas eu queria ter uma estética porque era um sonho que eu desenhei, mas eu não me preparei para realizar esse sonho. Eu não estudei para realizar esse sonho. Eu não contextualizei de fato. Eu simplesmente fui lá, aluguei uma sala comercial e comecei a empreender, sem saber como fazer uma escova, sem saber como comprar uma tinta, sem saber um tipo de cabelo. Aí eu, em paralelo, fui estudar, mas o certo é tu tentar fazer as coisas antes de forma organizada, porque tu acaba investindo muito e te perde nesse contexto. Então, a partir dali, tu começa a vivenciar, e a tua vivência tu traz como um ensinamento. Principalmente as coisas ruins, né? Então, ali, marca mais, porque, isso aqui eu não quero de novo. Te queimou, tu já vai ter cuidado com a panela quente, né? E aí, a partir dali, tu começa a desenhar um contexto e tu começa a querer falar cada vez mais com as pessoas. E tu quer que as pessoas não cometam os mesmos erros. Mas nem tudo a gente vai conseguir ter controle. E aí, quando a gente traz um pouco da nossa realidade atual, que é uma coisa que a gente conversou muito, eu e a Kátia, e trazer assim para o que aconteceu em maio aqui com a gente, né? Empreendedores, né? A grande maioria tiveram que parar, tiveram os seus negócios praticamente embaixo d'água. E aí, como é que a gente vai realizar? Como é que a gente vai... Será que a gente para olhar, para ver até onde a nossa capacidade vai? Sim. Será que a gente se autoanalisa e vê, tá, mas eu fazia isso, será que eu não posso fazer isso agora? O que é que realmente a gente, como empreendedora, consegue fazer? A gente vai sempre no modo automático? Ou a gente, de vez em quando, redesenha, procura ver na notícia como é que está a economia, procura entender como é que aquela empreendedora está fazendo, procura ouvir um pouquinho os especialistas falando. Então, a ideia é essa, assim, trazer um pouco disso. Eu tenho uma vivência formal, 44 horas ali, trabalhando direitinho, mas, em paralelo, eu também trabalho com o desenvolvimento das mulheres empreendedoras. De alguma forma, eu trago a minha consultoria, ajudando elas a melhorarem o entendimento delas dentro do negócio delas. É um trabalho muito pessoal, muito de tato, muito de entender, muito de tu conversar, muito de tu sentir o sentimento. Porque sonho é sentimento. Eu tinha um sonho, só que eu não tive em nenhum momento buscar o entendimento. E aí o sonho ruiu em 4 anos, porque eu não tinha todo o ensinamento para continuar. E isso acontece com a gente todos os dias, mas a gente é resiliente. Sim, mas o que tu... Qual é a parte que tu atua da consultoria? A consultoria, eu entendo as necessidades. O que acontece? Recentemente eu fui procurada
para uma especialista, que ela tem um salão, ela atende mulheres com estéticas, com cabelo, e ela disse, olha, eu não quero mais fazer esse trabalho. Aí eu, o que tu precisa? Não sei muito bem. Aí eu, então tá. Aí a gente começa a conversar. Tu consegue desenhar, tu consegue pontuar o que é que tu quer nesse momento? Eu tô um pouco cansada. Eu tô um pouco cansada da rotina. Eu pensei em, ao invés de eu fazer um serviço, eu vender um produto. Porque uma coisa, às vezes, está ligada na outra. Tu vender um produto para outras mulheres que prestam o mesmo serviço. Tu vira uma fornecedora. E para tu fazer isso, o que tu pensou em fazer? Não, eu tenho todos os contatos, eu tenho aqui os fornecedores, eu consigo um preço bom, tá. E como é que vai ser o atendimento? Eu pensei em botar uma loja, tá, mas tu só vai botar uma loja, tu não vai mostrar o teu produto, tu precisa ter um espaço para que as pessoas vejam um produto ali montado ou no cabelo de alguém. Tu precisa de uma modelo que tenha disponibilidade para isso. Tu já estudou os valores, porque existem valores de mercado na cidade, existe valor de mercado para cá, para Restinga, existe valor... Ela, não pensei nisso. Então vamos desenhar isso aí. Tu tem encontros pontuais e a gente vai desenhando essa estrutura para que ela consiga desenvolver o trabalho dela. No meio do caminho pode mudar, como já aconteceu. Eu tinha uma cliente que ela queria abrir uma cafeteria e depois ela passou para estética, que era o sonho dela, e ela não se achava capaz. Então aí tu vai desenvolvendo a capacidade. Claro. A ideia é essa também, entender até onde tu consegue ir desenvolver essa capacidade. No teu trabalho tu mostra para elas se o sonho delas elas vão conseguir realizar na realidade, né? O que eu entendi. Tipo, se eu disser para ti que eu quero ser manicure, e aí eu vou te chamar e tu vai dizer pra mim se eu tenho, não dom, mas se eu tenho condições de seguir na manicure, ou tu dá ideias também, tu vai conversando e perguntando pra ela ali, tá, além de manicure, qual é outro sonho que tu já teve vontade e tu acha que tu não pode? E aí tu vai estudando ali. Também, na verdade, são habilidades. A gente tem habilidades que às vezes a gente não sabe que tem. E aí, às vezes, tu vê uma pessoa fazendo uma coisa e diz, eu quero ser igual a ela, tá? Mas a habilidade, tu pode... A experiência ali, tu fazendo sempre aquela rotina, tu pode desenvolver e ficar expert naquilo. Mas tu tem vontade mesmo de fazer aquilo ou só porque tu tá vendo uma amiga que tá ganhando bem? Tu vai bem a fundo pra saber se ela realmente tem essa habilidade. Porque outra coisa, eu queria abrir um salão, mas eu não quero mexer em cabelo, eu quero só mexer em unha, mas eu não quero ter sócio, não quero ter ninguém. Mas não é mais fácil daqui a pouco ter uma manicure associada, tu mexer com cabelo, que é uma coisa que tu gosta, ter uma depiladora, e vocês num conjunto reduzem os custos e todo mundo ganha? Porque uma cliente pode passar por todos os processos. Se for só tu, ela não vai. Tu não vai conseguir atender outras clientes. Então, a ideia de trazer para cá um pouco esse tema é a gente sair da caixa. Vamos olhar o contexto de forma geral. Aqui, por exemplo, não é muito mais fácil um grande grupo do que uma pessoa só fazendo o trabalho? Exato. Então, assim, é a gente entender. Eu quero fazer um bolo. Mas tu gosta de fazer um bolo? Mas é que tá todo mundo fazendo bolo e tá vendendo. Não é bem assim. A gente conversa. Gente, é uma conversa. Claro que nem sempre a pessoa consegue se abrir num primeiro encontro. A pessoa mexe, às vezes, em coisas sentimentais. Mas eu preciso fazer dessa forma, eu preciso, porque é a minha necessidade, porque eu tenho ali gás, água, luz, telefone. Vamos conversar um pouquinho, vamos fazer uns exercícios, que isso é importante, vamos desenhar esse contexto para entender. E às vezes a pessoa até se priva de fazer exatamente pelo o motivo oposto. Todo mundo tá fazendo. Exatamente. Aí ela se priva de fazer, não, todo mundo tá fazendo, eu não vou fazer. Mas é isso que eu gosto de fazer. Que é uma coisa que acontece com o meu programa. Tipo, todo mundo faz podcast. Todo mundo faz. Né? Por que eu vou perder meu tempo fazendo um programa? Porque eu gosto. Mas tu pode fazer algo diferente que chame muito mais atenção do que todo mundo faz. Exato. Tu pode colocar um temperinho diferente. Então, também, o igual nem sempre é igual, porque somos diferentes. Cada pessoa tem um jeito de pensar. Então, esse negócio de imitar também, a gente pega um case ali e tenta fazer também. Tu tem que ter uma base, né? A tua base é essa, daqui e agora tu vai. Exatamente. Tu vai. E tu? Quando que tu começa na tua área? Tu falou ali que tu trabalhou em outra antes, né? Isso, na verdade, eu trabalhei 30 anos na área de RH. Sempre. Tu que demitiu os outros. E eu admiti os outros, eu promovi os outros. Então vamos olhar para esse lado. Na verdade, mesmo quando tu demite,
essa pessoa ela vai para o mercado de trabalho e muitas vezes ela é muito mais reconhecida. Exato. Né? Vai para a gente dizia que promovia para o mercado de trabalho. Mas, na verdade, o trabalho de RH... Fazer um acordo. Entra com o pé e eles com a bunda. Não, na verdade, sempre trabalhei em RH, né, desde muito cedo. E uma coisa que eu sempre soube é que pessoas é a minha essência, é trabalhar com pessoas. Tem que ter paciência, né? Eu gosto, sou suspeita para falar, mas eu gosto. E aí, quando a gente fala em empreendedorismo, e eu comentei isso com a Rô, mesmo trabalhando com CLT, nós somos empreendedores da nossa carreira. Sim. É nós que cuidamos dela. Então, a gente precisa investir nela. Né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, há 3 anos atrás, troquei né, algumas vezes né, de empresa. Mas, quando eu fiz o processo de transição de carreira, uma coisa que eu sabia era que eu queria continuar trabalhando, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Então, quando eu me deparei assim, tá, mas e o que eu vou fazer, né? Eu não consegui enxergar todo o meu potencial, que as outras pessoas falavam que eu tinha, mas eu não enxergava. Então, eu disse, não, mas eu vou ter que descobrir isso. E aí eu fui empreender mais na minha carreira. Eu aceitei um convite de uma amiga, montamos uma consultoria para atender empresas, processos, pessoas. Ela, tu é processos, eu faço pessoa. Ela fazia processo, eu fazia a parte de pessoas. Mas nós iniciamos e logo em seguida veio a pandemia. Né? Então, assim, a internet cai. E aí? E agora? O que a gente faz? Exato. Né? Vamos gravar. Vamos gravar. Se reinventar. Vamos ter que se reinventar, vamos ter fazer que acontecer, né? A gente ficou naquele primeiro momento e, bom, agora não dá para ficar mais em casa e vamos prospectar. E assim a gente fez por 1 ano. Mas eu ainda tinha aquela sensação de que não é isso. Ainda não é isso. E eu acho que carreira tem tudo a ver com propósito. Né? Só que o propósito não sabe assim de uma hora para outra. É um processo de autoconhecimento muito intenso para tu descobrir realmente o que tu gosta. O que te faz brilhar o olho. A Rosângela tinha essa necessidade de colocar, porque provavelmente ela gostava, ela gosta de moda, gosta da beleza. Isso é uma coisa que nos engana às vezes no caminho, porque tu precisa ter um processo para poder entender se aquilo realmente o mercado precisa, se realmente vai te dar um retorno, porque uma coisa é dizer que a gente trabalha com propósito, a gente precisa pagar boleto. E boleto é real. Né? Ele que então, vence assim, todo dia. Que vence todo dia. Então, existe um processo para fazer. Então, nesse caminho, nessa trajetória, eu fiz muito autodesenvolvimento, fiz vários cursos, né? Além da minha formação, eu fui investir em autoconhecimento, porque isso a gente não aprende na faculdade. Né? Então, nem dentro das organizações. Então, assim, é sempre um olhar para o outro. E eu percebia muito isso trabalhando com pessoas, principalmente quando eu faço recrutamento. Quando tu pergunta assim, tá, mas quem tu é? Né? Se vende para mim, porque uma entrevista de emprego é se vender. Sim. E as pessoas começam assim, eu sou administradora, eu sou farmacêutica. Não, mas quem tu é? O que tu gosta de fazer? Qual é o teu sonho? É formar meu filho? Não, qual é o teu sonho? Tu, pessoa, tu. As pessoas não sabem o que elas querem. E eu também não sabia, porque um pouquinho atrás eu também não sabia. Então, eu disse, bom, é nesse momento que eu vou trabalhar. Eu sempre trabalhei com pessoas dentro de empresas, realocando ela em funções, em setores, entendendo de perfil, desenvolvendo. Eu vou trabalhar com as pessoas daqui para frente. Por que não, né? Então, eu comecei a trabalhar com mentoria de carreira, com consultoria de carreira, fiz formação e comecei a atuar. Isso 2019, final de 2019, 2020. E desde então eu venho trabalhando com mentoria de carreira. Também faço alguns trabalhos de RH, tendo algumas empresas, tive empresários que eu trabalhei, fiz todo um processo com eles e eles também ficaram embaixo d'água agora. Então, assim, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, né? Mas, assim, muitas pessoas foram impactadas. Sim. Muitas.
E só que assim, quando tu tá bem emocionalmente, tu enfrenta, né? Então assim, corpo, mente, espírito alinhados, tu consegue. A Rô conseguiu passar pelo processo dela, mas abalou, não abalou a Rô? Muito. Muito. Acho que não teve quem não ficou abalado. Não teve, né? Então, assim, isso aí entra o autoconhecimento, é tu saber, né, aonde tu precisa atacar. E para fazer um movimento de carreira, para fazer uma transição de carreira, tu precisa se conhecer primeiro. Tu precisa entender de ti, para depois entender do outro, para depois entender do mercado de trabalho. Se tu faz só esse movimento porque, tá dando dinheiro, fazer podcast, eu quero ser influencer, o mercado de trabalho mudou muito, né? Então, assim, carreiras, Sim. Tem que pensar fora da caixa mesmo. Mas antes de tu olhar o mercado, tu tem que se olhar. Então, porque se vocês analisarem, e a Rô me desculpe, mas eu acredito que tudo é sobre pessoas. Sim, com certeza. É sobre pessoas. E tudo é sobre emoções. Né? Então, assim, quando tu vai vender, tu tem que conectar através das emoções. Então, e parte do quê? Do teu autoconhecimento. Primeiro tu te conhece para depois tu vai entender o outro. Então, quando eu faço desenvolvimento de liderança, eu trabalho também toda essa parte de autoconhecimento, para depois a gente ir para a parte de estratégia. Então, esse é o meu trabalho hoje, fazer mentoria de carreira para quem quer fazer transição de carreira, para quem quer também abrir um negócio, porque às vezes a pessoa tem um sonho de ser empreendedor, mas ela não tem perfil para ser empreendedor. Kátia, mas não pode ser empreendedor? Pode, mas tu vai ter que adquirir algumas habilidades. Eu não mexia em celular até 3 anos atrás. Quem configurava meu telefone era meu marido. Hoje eu tenho que mexer, eu tenho que abrir o Instagram, eu tive que aprender a mexer em Instagram. Eu sempre fui uma pessoa que ficava nos bastidores, aquele RH que organiza, que faz festa, mas sempre nos bastidores. E hoje eu estou aqui, mas para chegar até aqui, não foi fácil. Não, é difícil. Não foi fácil. Mas isso te permitiu. Tem muitos medos que a gente precisa superar. Tá? Principalmente a autocobrança. Sim. Porque olha... É verdade. É a autocobrança, sabe? É o medo do julgamento, é o medo de errar. O auto-boicote. Acontece com certeza. muito. Autossabotagem. Isso era uma coisa que eu tinha muito. Viu? Antes de começar a fazer podcast e entrar pra internet. Hoje eu faço vídeo, faço tudo que tiver que fazer, eu faço. Mas no começo eu era muito assim, muito. Tipo, será? Os guris vão dar risada na minha cara. Isso. Sabe? Essas coisas assim. Hoje, desculpa a palavra, foda-se. Sim, tá certo. Mas é mesmo isso. A gente não costuma dizer. Mas a gente pensa muitas vezes. Eu vou fazer. Ontem, eu tava esperando chegar em casa, eu tava esperando um ambiente para poder fazer o vídeo. Para falar um pouquinho com as pessoas que me seguem. Porque as pessoas, de alguma forma, ficam esperando um pouquinho da gente. Eu falo muito com pessoas. Eu sou muito comunicativa, eu sou muito do network, né? Sim. A Kátia sabe. Mas é o teu trabalho. É o meu trabalho. E aí eu precisava resolver um problema, mas eu parei o carro e fiz. Oi, pessoal, tudo bem? E falei. E aí eu pensei depois assim, mas eu nem me preparei, eu tava sem maquiagem, sabe assim? Eu falei, gente, essa sou eu. É a tua realidade. Se eu não passar para as pessoas a realidade do que eu sou e do que eu vivo todos os dias, eu vou estar sendo mentirosa. E às vezes a gente fica tentando a perfeição para poder fazer alguma coisa. E aí passa a oportunidade, né, Rô? Porque ela passa. É isso que eu quis dizer. Agora, quando a gente estava aqui sentada, que a internet não estava funcionando, eu pensei, que vontade de levantar e ir embora. Porque foi uma frustração muito grande de não estar ao vivo. Mas que oportunidade boa de testar a minha paciência, de testar meu autocontrole, porque todo dia a gente vive isso. Com filho, com problema, com... Meu pneu furou segunda-feira quando eu estava saindo do trabalho. Quem que esperava? Chovendo. Na mesma hora eu pensei assim, meu Deus, ainda bem que eu tenho step. Porque se não tivesse step... Podia ter sido pior. Podia ter sido... Aí a primeira coisa, obrigada a Deus que eu tô no estacionamento da empresa. Porque se fosse no meio da rua, né? Sim. Então assim... Ver o lado bom Sempre. Tudo que acontece que é inesperado, a gente tem que ver o lado bom. Sempre. E é difícil a gente ter esse controle. Porque a gente é muito autossabotador. E eu vou dizer sim, vai ter momentos que a gente não vai ter o controle. Sim. Mas
né, tu tem que ter um equilíbrio, tá? Um equilíbrio. Por isso trabalhar o autoconhecimento, né? Para tu saber se aqui gatilho te tira do sério. Né? Porque no trabalho a gente enfrenta muitos desafios, principalmente trazendo aqui para esse momento de vocês aqui, que o maior número é de empreendedoras. Tu trabalha com pessoas e as pessoas têm emoções. Então tu tem que entender de pessoas. Então tu tem que escutar as pessoas. E cada pessoa pensa de um jeito. E mesmo que tu não trabalhe diretamente com pessoas, se é produtos, Sim. igual aquele produto vai para alguém, vai para uma pessoa. Isso. Então tu tem que... Vai chegar, né? É igual tu fala assim, eu vou vender docinhos, né? Como uma menina, eu vou vender docinhos. Não, tu não vai vender docinho. Eu vou vender torta, não vai vender torta. Tu vai vender um produto que vai realizar uma situação de muita emoção para aquele momento que alguém vai ofertar para alguém. Ou seja, um aniversário, seja a comemoração de um emprego, seja o nascimento de alguém. Tu não está vendendo um simples bolo. Tu está vendendo um sentimento que aquele momento representa para as pessoas. Então, é muito importante. Eu vou vender um pão. Não. Tu está vendendo a hora do café, a hora que a família se reúne, a hora que as pessoas se sentem. Aquilo ali vai criar uma memória afetiva para alguém. E quando tu fala no pão, qual é a memória que a gente tem? Aquele pão quentinho, com a margarina por cima. Vai dizer. E aí tem um empreendedor que passa toda sexta-feira, às 5 da tarde, na porta da tua casa. Tu já vai estar esperando ele, porque tu quer realizar aquele momento logo em seguida. Então, assim, a gente vive... E eu acho que isso, né, para cada empreendedora daqui, tem que ficar... Essas tuas palavras aí tem que ficar na memória. Porque quando tu trabalha e tu coloca a intenção naquele trabalho, quem tá lá do outro lado, sente. Verdade. Claro. Ele sente. Então, assim, quando tu faz... Por isso que eu defendo que tu tem que trabalhar com o que tu gosta. Porque tu vai fazer com amor. Sim. E quem vai receber esse produto, esse serviço, vai sentir. Vai sentir. Então, assim, muitas pessoas passam uma vida inteira trabalhando com algo que não gosta. Às vezes ganhando um alto salário e frustradas. Sim. E eu tive... Que é só pelo salário, na verdade. Exatamente, exatamente. Mas não tem coragem de mudar. Verdade. Não conseguem se ver em outra função. Sim. Sabe, Kátia, que isso que tu falou me deu um gatilho, lembrando que eu sou técnica de enfermagem, né? E eu larguei a área da saúde. E eu pensei, cara, eu amo o que eu faço. Mas não dava mais. Eu trabalhava demais, eu era visita em casa. Meu apelido para a família era visita. A visita chegou. Olha. Poxa, por que visita, né? Porque eu fazia muitas horas extra, pensando só no dinheiro. Um dia tem que pagar o carro, tem que pagar... E eu resolvi, quando eu decidi largar tudo, e eu fui para a área de material de construção. Eu tenho uma ferragem. E eu pensei assim, cara, será que vai dar certo? O que eu tô fazendo? Continua sendo visita em casa. Não, a loja é do lado de casa, então não sou mais visita. E aí eu, cara, botei meu diploma dentro da gaveta, o que eu vou fazer agora? Mas tu tá vendendo um sonho. Só que na realidade, o que eu pensei? O que eu penso até hoje, tá? O que eu digo? A área da saúde, ela veio para mim trabalhar com pessoas, trabalhar com vamos se dizer assim, com a saúde, conhecer a pessoa, mas eu estava trabalhando mais, tipo assim, com a doença da pessoa, Sim. entendeu? Um tratamento mais invasivo, que era hemodiálise. E aí, o que eu pensei? Cara, ali que eu aprendi a me comunicar. Eu comecei a conversar com as pessoas, entender, mas ela ouvir como é que foi o dia, como é que tu tá hoje para ficar aqui 4 horas sentado numa poltrona, e aquela vivência de 10 anos... Hoje eu levo para minha loja. Hoje os clientes vão lá. O que eu conversava com um paciente que estava em diálise, eu converso com eles, mas num outro momento, numa outra vibração, sabe? Eu quero comprar, eu comprei meu apartamento, eu quero meu assento novo. Meu sonho é ter um assento almofado. E aí eu vou lá, não, eu tenho aqui, tal cor, olha só. Então, tu tem paciência, né? Isso. Tu escuta o teu cliente. Isso, não é só a venda. Então, eu acredito que a enfermagem veio para me ensinar, me preparar para eu trabalhar mais ainda com as pessoas, não só na parte frágil ali, que é um tratamento, né? Mas eu trabalho hoje com a parte de conquistas das pessoas, que isso mostrou que realmente eu gosto também, mas eu amo a enfermagem, mas tu trabalhar com as conquistas é tão bom, né? A realização do sonho das pessoas, né? Tu muda a vibração. Isso. E olha então, que interessante, Ivan, não querendo te cortar, mas só pegando um ganchinho. Quem tem coragem de estudar, que é uma necessidade que as pessoas exigem muitas vezes, família, quem tem coragem de estudar, se dedicar 10 anos, parar, olhar para o mundo, para o universo que está vivendo
e dizer, eu não quero mais fazer isso. Quase ninguém. E aí tu tem uma família. E aí a família vai dizer, tá, mas e agora? O que tu vai fazer? Não, eu vou abrir uma ferragem. Ferragem? Mas não vai ter ninguém pra comprar teu produto a ferragem. Como que não? Eu fui a louca. Olha a quantidade de pessoas aqui na Restinga. Eu, na minha casa aqui na Restinga, fui fazer uma pequena obra, eu fiquei numa fila 40 minutos. Eu disse, não, pode. 40 minutos para esperar a minha vez para fazer um orçamento. Aqui na Restinga. E aí eu fui procurar uma outra e também eu fiquei um tempo na fila. E era um dia normal. Um sábado normal de sol. Como que a Vanessa teve essa coragem? Porque ela teve visão. Exato. Porque ela teve coragem. E quantas pessoas não têm coragem de dar o próximo passo? É que deve ter ouvido muito também, né? Mulher. Ferragem. Vai entender de parafuso? Na realidade, assim, a gente meio que eu já pressentia, né? Porque na realidade tinha todo esse pensamento que tu falou. A gente auto se sabota. Eu não entendo nada de material de construção. Eu não entendo nada de cano. Mas a oportunidade que eu vi, atrás da minha casa, apartamento saindo, não tem uma loja perto da onde está saindo esse apartamento. Mas o que eu vou fazer? Eu agarro a oportunidade ou eu deixo ela passar e fico no meu conforto? Ah, eu sei, é da enfermagem. Ali tá no meu... Não. Eu abrindo o meu próprio negócio, eu tinha tempo para a família, eu cuidava da vida e família dos outros e a minha família eu não tinha tempo, eu não cuidava da minha mãe, não ajudava ela. Então eu pensei, cara, eu estou ajudando um apoio para outras famílias, mas a minha, cadê? Aí eu disse, cara, eu vou agarrar essa oportunidade, porque eu vou ter tempo para minha família, vou estar com eles, eu sei que se eu não abrir, tem o risco de eu não ganhar, tem, mas eu não preciso pedir permissão para ninguém. Eu fecho as portas e vou lá passar o tempo com a minha família, um final de semana se eu tiver que passar com eles, entendeu? Então, foi esse lado que me trouxe para essa oportunidade que eu vi. E o que é isso para ti? É um valor. Ai, valor, Família é um valor inegociável para ti. Então, isso é autoconhecimento, é tu saber o que é inegociável. Por isso que às vezes a gente está dentro de uma atividade ou de uma empresa e sente esse desconforto e não sabe o que é. E é porque às vezes a gente está indo contra os nossos valores. Tem coisas que a gente não vai conseguir atender, mas aquele que é inegociável, tu tem que atender. Então, aquele estava te atrapalhando. Tu até gostava de trabalhar, mas... não estava deixando com que tu tivesse tempo para tua família. E isso é o quê? É um propósito. Tu veio aqui, tu quis construir uma família. E tu estava te desconectando disso. Então, por isso que a gente sente esse desconforto. Então... mas você, pelo que eu entendi, assim, as duas, bem dizer, fazem quase a mesma coisa, né? Uma mais pra... Não. Não? Então eu Não, entendi tudo Eu errado. acho que elas se completam. A gente se completa. Se completam. A gente se completa. Tá. Ela trabalha, ó, o que eu entendi, vamos lá, o que eu entendi. Ela vai trabalhar com a parte do empreendedorismo. Tá, sim. Isso. Eu quero abrir uma ferragem. Sim. Olha só, eu quero Isso. abrir uma ferragem, só que eu tenho 10 mil reais. Isso. Tu acha que eu consigo? Ela vai dizer, tá, mas vamos ver o que tu Tá. consegue comprar com 10 mil Beleza, reais. beleza. Olha, é um negócio. Ela vai Tá. ser antes. Ah, será Ela que é eu a abro? pessoa. Ela é- Entendi. É o pessoal. Entendeu? Será que eu abro Não, uma ferragem? entendi. O que eu faço? Ela vai vir e vai começar a me perguntar do eu. É isso que tu quer? Tu tá feliz com isso? Tu acha que a tua necessidade... perfil Tem pra perfil isso? pra isso, entendeu? Que nem ela disse, que tu acabou de falar. Que eu priorizei a minha família e larguei. Então ela trabalha o pessoal e ela trabalha o profissional. Tá, Vou foi... ver o fluxo. O que acontece? Vou desenhar o acontece? fluxo. Tu prepara a terra. Eu preparo a terra. Uhum. Assim, tu tem que preparar a tua mente para fazer uma mudança. Mas eu não posso só chegar e dizer assim, olha, tu vai ter que agora seguir esse caminho, ou vai lá para a rua e ela vai te dar esse processo, tu vai criar a tua empresa, vamos fazer um diagnóstico, vamos Entendi. começar a Isso. empresa. Tá, mas vamos preparar essa terra, porque se eu plantar ali, não vai vingar. Tu tem que te preparar, por quê? Porque tu vai ter que enfrentar os teus medos, tu vai ter que desenvolver habilidades para chegar até ali. Ela prepara pro bom e pro ruim. Bom, Ela já te Não prepara. tem só a parte boa. Mesmo tu trabalhando com o que tu ama, tem coisas que a gente não gosta de fazer. Eu costumo dizer assim, 30% tu vai fazer coisas que tu não gosta. E vai ter que fazer. E não adianta que sentar na cadeirinha lá e chorar e dizer assim, a vida é muito difícil. Tem um vídeo que fala disso. Não, é vida de adulto. A gente tem que assumir. Então, assim, tem que levantar e tem que treinar, tem que caminhar? Tem. Se tu quer ter uma vida saudável, tem. Sim. Não Tem um adianta. custo. Só que não é fácil isso para todo mundo. Então, tem que fazer isso como um processo. Por quê? Porque tu não muda de um dia para o outro.
Mas como é que vocês chegam nessa mudança da pessoa? Porque pode ser que chegue pessoas para vocês que não sabem o que ela quer. A maioria. E tem gatilhos, tem alguma coisa que vocês usam para fazer? Eu vou te dizer assim, eu trabalho com mentoria já há 3 anos, tá? Então, assim, eu tenho uma metodologia. O meu trabalho parte de 10 encontros, tá? Eu tenho outros programas? Tenho, mas o pacote fechado são 10 encontros, onde eu trabalho o autoconhecimento. Conhece? A Rô, a Renata, a Roberta, lá de Fortaleza. É verdade. Já mentorei. A Roberta, inclusive tem um depoimento da Roberta no meu Instagram. A Roberta nossa, todas elas têm esse talento para falar, tá? Toda a família, você já conhece, né? A Roberta, quando chegou, ela disse exatamente isso, assim. Ela, me perdoa, eu tô falando aqui, tá, Roberta? Mas eu sei que é um case de sucesso. A Roberta não sabia, ela estava perdida. E ela ficou sabendo do trabalho através de uma live que eu estava fazendo com a Renata. E aí ela entrou na live e viu, ela disse, eu preciso disso. E ela, um talento natural para falar. Só que ela não enxergava isso. Então, assim, tu fazer esse movimento através do autoconhecimento para a pessoa se conhecer através de ferramentas, através de conversa, através dos meus 30 anos de RH. Porque não é só a parte científica. Tem muito de feeling também, né? Então, esse é o meu tempero, né? Verdade. Pode ser que tu pegue uma outra consultora de carreira que trabalhe de outra forma, mas eu trabalho assim. Então, faz essa parte do autoconhecimento, vê o que precisa mudar, porque se a gente não mudar hábitos, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Frase a gente vê aí no Instagram, mas é verdade, se tu não mudar, tu vai ter o mesmo resultado. Depois a gente monta um plano de ação e aí a pessoa tem que agir. Então, a orientação é o quê? Eu te ensino a andar de bicicleta e depois tu vai sozinho. Vai desbravar. E depois tu vai. Então, assim, é pessoal. É um desenvolvimento pessoal. Né? Entendi. Voltado para a carreira, mas é um coach de vida. Junto com a parte profissional. Que eu vou direcionar para a área profissional. Legal, legal. Vamos fazer um intervalinho para garantir o leite das crianças. E aí a gente já volta e na volta a gente, como não tem comentários, né? A gente vai deixar no dia, amanhã, né? No dia 28. Vamos soltar às 8 horas? Sim, vamos. Tá, às 8 horas então. Vai estar passando ao vivo, elas vão estar acompanhando, então se tiver perguntas, mandem. A gente responde. Que elas vão responder ali no chat para vocês, tá? Então espera aí um minutinho que a gente já volta.
Voltamos ao vivo, gurizada. Conseguimos finalmente conectar aqui. Pra você que não assistiu a primeira parte, amanhã vai subir na íntegra. Então aí amanhã você assiste de novo, que aí vai subir todo o programa, tá? A gente vai dar uma passadinha aqui rapidinho sobre o que elas fazem, só pra vocês terem uma ideia, quem tá assistindo agora. Mas a parte toda explicadinha vai ser pra amanhã, tá? É isso? É isso aí. Então fala dos nossos apoiadores. Vamos lá falar dos nossos apoiadores, então. Ele passou a parte dos apoiadores pra mim. Viu? Vamos falar hoje de Maurício, da Mauritec, que é o responsável... Fala no microfone, por favor. Eu me esqueço, né? A pessoa quer se mexer. Maurício, que é responsável pelo... Computadores, pelas né? manutenções aqui dos computadores da nossa sede. Mauritec é responsável por estar tudo funcionando direitinho. Pena que não é ele que arruma a internet. Pois é, né? Ficamos sem internet, não foi ele, mas foi resolvido. Nós temos aí o Maurício, responsável pela manutenção de todos os computadores das empreendedoras Restinga. Temos também Flora Betil, a Flora especialista em direito de família. Temos advogada aí. Temos advogada nas empreendedoras aí. E também a gente tem a Sonho de Mulher, tem o incrível atendimento da Elo, veste mulheres como ninguém. Tá. E a nossa amada Ana Paula, quiropraxista, tava mal do ciático, fui lá na Ana, e ela, tu tá com medo? Tô, Ana, com medo de tu me estralar todinho, mas tô aí, né, inteira aí trabalhando. Meu medo é só o pescoço. É o melhor. O pescoço é o melhor. Realmente. Ana Paula, a única com serviço de quiropraxia na Zona Sul de Porto Alegre. Sim, viu só? Então, meninas, vamos ler os comentários aqui antes. Vamos. Que é mais fácil, a gente vai lendo os Sim. comentários. Deixa eu só que eu cortei a mulher lá no canto. Aí. Isso. Vamos ler aqui. Andréia, eu vou lendo e vocês vão comentando aí, tá? Andréia Dornelles. Oiê! Oi, Ideia, tudo bem? A Cláudia Pedroso colocou boa noite. Legal. Graça Amorim. Olá! Oi, Graça, obrigada pela participação. Roberto Oliveira Cruz botou boa noite. Fala, Kátia. Boa noite. Daniel Bonato Lopes, boa noite. Boa noite. Eu vou largar na geral, assim fica mais fácil, né? Que a gente consegue ir falando, né? Mais fácil. Daniel já foi. A Vanessa Kuhn. Boa noite! Obrigada, boa noite. O Marcelo LD, boa noite. Boa noite. Acho que é Akemi. Akemi. Isso. É japonesa? Não, chinesa? não é. Não? Não é. Botou olá. Olá. Ana Paula Oliveira, boa noite. Lilian Rodrigues, boa noite. Boa noite. A Pati Possuelo, Boteco Verde, boa noite. Pati, obrigada. César Bresolim. Oi, César. Botou olá, boa noite. Nilo Fernandes, Nilo Fernando Fernandes Júnior, boa noite. Boa noite, Nilo, obrigada. Alex Espíndola, menina. Oi, obrigada, Alex. Menina, já estamos começando. Foi. Tá, não tem problema. Foi tu comentou, tá tudo certo. Alex ajudando a gente. Ele que tava ali nos bastidores. Tá tudo certo, é comentário. A Kemi perguntando se já começou. O Jorge Antunes colocou oi, Rose. Oi, tudo bem, Jorginho? Rodrigo Travessa colocou as mãozinhas assim. Oi, Rô, obrigada pela participação. Aí o Alex comentando ali. Sim, Alex, no apoio. Kátia Novaes colocou boa noite. Boa noite, Boa Kátia, noite. direto de São Paulo. Opa! Olha aí, nossa audiência. Onde? A Simone de Souza Lopes colocou, tô no aguardo. Opa, Simone, obrigada, minha tia. Maria Rogéria botou boa noite, tô esperando. Ô, tia Jéssica. Demorou, mas conseguimos. Sim, estamos aqui. Bárbara Prates colocou boa noite, cadê a maravilhosa? Oi, Bárbara, obrigada. Daí a graça. Jorge William colocou umas florzinhas ali. Jorginho, obrigada. A Graça Amorim colocou estou aqui. Bárbara Prates. Estava esperando, é a mesma. Obrigada pela paciência, pessoal. Maria Cecília colocou boa noite.
Oi, Cecília, obrigada. Aí agora é o pessoal que tá comentando. Tá aqui. É. Legal. Josiel Vieira botou uhul. A gente conseguiu. Nós também. Jabas Prasti colocou Rô maravilhosa, como sempre. Obrigada. Renata Scheffer São Paulo, tá? Jarbas tá em São Paulo também. Renata, minha irmã, obrigada, Rê. botou olá, já assistindo. Que bom, que bom. Avisa a galera aí que estamos ao vivo. Agora, como de costume, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui nesse programa, porque sempre vem uma pessoa, né, que as gurias convidam com uma convidada. E normalmente o nome do programa é Conectando Histórias. Sim. Quando que as histórias de vocês se conectam? Sim, é bem tranquila essa conexão. A Renata, minha irmã, conheceu a Kátia num encontro. Num treinamento. Se conectaram. A Renata fez a consultoria com a Kátia, né? Na verdade... Posso contar rapidinho como é que foi? A Kátia conta a parte da Renata, eu conto a minha. Isso. A Renata, eu encontrei ela num curso, né, de autoconhecimento. E naquele dia, como eu fui sozinha, eu disse, eu vou sentar cada dia numa mesa diferente para conhecer pessoas diferentes. Sim. E a Renata, quando saiu de casa, ela disse assim, eu quero encontrar um propósito, eu preciso definir minha carreira, alguma coisa assim. Lembrando da conversa da época. E eu sentei na mesa dela. E aí a gente começou a se apresentar, porque, né, um vice de RH, o que tu faz e tal. E aí eu falei o que eu fazia. E aí ela não falou nada do dia, mas depois ela me chamou e aí a gente se conectou. Então, assim, isso é aquilo que a gente falou, sincronicidade. Sim. Então, assim, ela pediu, eu cheguei e me conectei. E depois da Renata, eu fiz uma live com a Renata, a Roberta de Fortaleza, irmã da Rô e da Renata, se conectou, fiz a mentoria com ela. Mas antes tem eu. Eu acho que antes foi tu. Não, né? a Renata, depois que ela conheceu a Kátia e fez a mentoria, ela jogou no grupo das irmãs. Porque nós temos Essa grupo, parte né? eu não sabia. Esse nosso grupo bomba. E aí a Renata disse, gurias, descobri uma série de habilidades, me reconectei, vou fazer tal coisa. E aí ela jogou no grupo, eu falei, opa, eu quero me conhecer um pouquinho melhor, porque eu ainda tenho algumas dificuldades de aceitar algumas limitações minhas, de soltar quebrar alguns paradigmas, né? Aquele negócio que eu falei, o medo, né? O medo. E aí a Renata disse, chama a Kátia. E aí eu fui, conversei com a Kátia, nos conectamos. Conversamos, mas a gente já se encontrou outras vezes em eventos. A Kátia já me viu com a habilidade daquilo que ela falou que eu tinha. Que foi agora, recentemente. Em abril. Ela estava maravilhosa lá no Gramado Summit, e aí eu passando, disse, conheço aquela ali. E daí eu parei e fiquei escutando a palestra dela. Eu tava fazendo uma palestra. Muito feliz e orgulhosa, porque assim, isso é um talento. Mas às vezes, quando tu não consegue reconhecer isso, tu não aprimora e não usa todo o teu talento. Porque para ela é natural falar assim. Não é natural falar assim. Pois é, eu acho natural. Isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Sim, em verdade. público, principalmente. Principalmente em público. Depois ela disse que estava nervosa. Eu não percebi. Eu tava e todo bastante. mundo estava escutando ela falar. E inclusive teve duas pessoas que me chamaram muita atenção nesse dia, que elas falaram assim, eu quero tirar uma foto contigo porque eu escutei a tua voz e vim procurando, porque eu gostei muito do jeito que tu tava falando. Olha só, olha que força isso. E eu fiquei assim, tá bom. E eu adorei. Parabéns, adorei o assunto, eu quero me dar a tua rede social, quero conhecer a tua empresa, eu não trabalho nada com isso, eu tô aqui só conhecendo o evento, e aí aí a Kátia chega, me dá um abraço e fala assim, que coisa bem boa te ver, e aí tu lembra assim, poxa, aquela vez que a gente conversou, eu chorei muito, tu vê? Aí a gente fala assim de sentimentos, de habilidades, e de uma série de coisas, eu chorei muito na primeira conversa que a gente teve, porque a gente lida muito com emoção quando a gente fala de limites e de medos, né? A gente lida muito com emoção. Fala assim, eu queria fazer tal coisa, mas é quando tu vai parar pra pensar assim, quantas coisas tu deixou de fazer por medo? De algo. Sim. Eu quero aprender a falar, eu enfiei na minha cabeça que esse ano eu quero aprender a falar pelo menos algumas palavras em Libras. Porque eu já vi em eventos uma dificuldade muito grande de me comunicar com pessoas de Libras. Eu falei, poxa, é uma coisa tão simples, mas aí
Quando é que tu vai começar? Quando que tu vai fazer? Em que momento que tu fica postergando muitas coisas, muitas vezes. Pô, então tá, eu quero aprender algo novo, mas que algo novo tu quer fazer? Então, assim, com a conversa que eu tive com a Kátia, a gente vai mais ou menos organizando os pensamentos, entendendo um pouquinho o que isso aqui eu não gosto. Tá, isso aqui eu gosto, eu acho legal fazer isso aqui. Não, Rô, mas olha só, tu vai preencher isso aqui, eu vou te dar um dever de casa. Quando ela falou assim, vai te dar um dever de casa, tu já fica... Vai mexer com a da criança? O pensamento. Vou te dar um dever de casa, tu já fica... Porque tu vai mexer comigo, né? Eu vou ter que parar e me analisar. Quantas vezes a gente para e se olha no espelho? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Muito difícil. Vale porcamente pra fazer a barba. Mas assim, às vezes, mesmo assim, tu não te olha. Tu tá pensando em algum problema, tu tá vendo alguma situação que tu deixou de fazer e tu não te olha. Então, assim, é uma das coisas que eu falo bastante quando uma empreendedora vem falar comigo, ou até uma amiga, fala assim, ai, eu às vezes abro a caixa de perguntas, eu queria ser como tu, mas o que seria isso? Eu queria ser como tu, mas como? O que seria isso? Porque tu às vezes fala as coisas, tá, mas e por que tu não é? Exato. O que impede de você fazer a mesma coisa, se soltar? Né? Eu queria fazer o cabelo assim. E por que tu não faz? Porque não vai ficar legal. Mas tu já tentou? Eu queria ter tua coragem de pintar o cabelo de amarelo. Tá, mas pinta. Depois, se não der, tu vai lá e pinta de preto. Sim. Qual o problema, né? Uma das coisas que... Desculpa, a senhora falou. Ai, por favor. Que tu falou. Que tu falou. Depois que eu falei que tinha 30 anos de regata dentro do né? Uma senhora, né? É o que tu tem de profissão, eu tenho de idade. Não tem problema. Eu acho que isso enriquece muito o mercado de trabalho. Claro. E sobre o negócio de falar em público, que isso é um dom... Aconteceu comigo esse final de semana passado, porque assim, eu nunca saí do estúdio. Saí uma vez só, fiz um evento, mas pessoas conhecidas e tudo mais, transmiti também. E agora, no domingo passado, a gente fez o SOS Tinga, que eram bandas de rock, a gente fez um evento grande, arrecadou bastante alimento, bastante coisa aqui pro pessoal da Restinga mesmo. E eu apresentei esse programa. Só que eu, dentro do estúdio, já apresentei programas com 500 pessoas me assistindo. Só que lá tinha 100 e poucas pessoas lá dentro, ao vivo, me olhando, sabe? E aí, que nem a gente comentou no começo aqui, se tá nervosa, pensa que é só nós 4 conversando, tá tudo certo. Pra mim era assim, tá só nós aqui estamos conversando. Só que aí tu tem que apresentar um programa que vai ter bandas tocando, a galera conversando, e tu tem que focar, fazer aquela galera focar em ti, pra te apresentar o programa, porque o teu programa tá no ar. Sim. E falar em público. Eu colei. Assim, os primeiros minutos ali, eu dei uma colada boa. Depois foi. Depois, eu vi que eu fui brincando com o outro, me fui. Mas esse negócio de falar em público, cara, é dom. É dom pra quem tem. E assim, tem estudos que falam que tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Sim. Isso é verdade. Nossa. Já ouvi falar. Tem. E assim, eu era uma delas ali atrás, tá? Eu também morria de medo. Sim. Então, como é que a gente enfrenta isso, né? Fazendo. Tem que falar, né? Mas assim, tem que aprimorar. Agora, quem tem talento, fala. E tem outras coisas. Só que quando tu tá fazendo uma coisa que tu conhece, porque não é assim, tu vai, né? Não sabe, vai. Não, tu te prepara pra ir. Mas quando tu vai falar uma coisa ou fazer um trabalho que tu já conhece, tu pode até dar uma travada, mas ali na frente tu vai acessar isso na tua memória, né? Não, eu sei fazer. Tem que montar uma outra pessoa. Mas tem muito do personagem. medo do que vão falar, do julgamento, de errar. E aí entra uma coisa bem importante que a gente trabalha, que é a vulnerabilidade, né? Então, assim, a gente vai errar. É certo que a gente vai errar. Verdade. O primeiro minuto que eu fui apresentar, porque eu dei o play na live e fui apresentar, peguei o microfone e fui apresentar ali pro pessoal. Esse primeiro minuto, até apresentar o primeiro convidado, o primeiro artista que ia cantar, esse primeiro minuto eu não conseguia olhar pra frente, porque tinha um monte de gente na minha frente, eu não conseguia olhar, eu fiquei olhando pra baixo assim. Aí eu parei,
entreguei o microfone pro convidado, ele foi cantar a música dele, e eu fui lá pro meu cantinho no meu computador. Eu parei e pensei, pô, cara, tu tá acostumado a fazer isso, velho? Tu tá acostumado a fazer isso. Só que com pessoas do outro lado da tela te assistindo. Pô, tu vai travar agora? Aí eu fiquei botando isso na cabeça, que é sabe? uma briga da gente com a gente. E aí eu fiquei botando isso na minha cabeça. Uma briga interna. Exato. Tu vai ficar, vai fazer isso mesmo. Aí foi. Até que no segundo eu já, peguei o microfone, já fui brincando. Aí eu me soltei, consegui, tipo, tá, eu tô dentro do meu estúdio, e só que tem gente me olhando. Tá tudo certo. Sabe? A gente monta um personagem, acredito eu. Pra mim foi isso. Tipo, montar um personagem pra poder se soltar mais nessa... Mas tem muito artista, muito, que é envergonhado. Né? Eu conheço algumas pessoas daqui de Porto Alegre, que são cantores, que falam, eu não sou assim no meu dia a dia. Eu falei, eu percebi. Porque a gente percebe quando a pessoa tá fora daquele palco, como a pessoa age contigo. Sim. Ou como a pessoa age com o público. Como a pessoa... Tu vê que a pessoa tem um certo receio do que vai acontecer. E a pessoa sobe em palco e ela arrasa. Então, às vezes, é bom também tu treinar um pouquinho, que aquilo ali que tu vai fazer é um momento pro teu trabalho, para aquela apresentação, e pode ser feito daquela forma. E aí tu vai desenvolvendo habilidades para aquilo. E aí a gente entra em toda aquela questão que a gente falou na primeira parte, que tu pode também te preparar e ir treinando e fazendo, e daqui a pouco tu vai descobrir, não, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu posso fazer daquela forma, não, mas eu acho que assim é o meu natural, eu olhar um pouco para baixo, ou eu gaguejar, e naturalmente tu vai fluindo e vai desenvolvendo, e aí, quando tu vê, já foi. Tem um rapaz de uma das bandas, que ele é o vocalista, é o frente, né, o frontman que chama, ele só sobe no palco se ele botar o óculos. Viu? Vergonha. E aí ele pega o óculos como um escudo, uma bengalinha para ele se colocar, ou aqui daqui a pouco um chimarrão, né, para eu me sentir um pouco mais confortável. Sim. Tu vai te conhecendo, mas aí para isso tu tem que te conhecer. E aí a gente volta naquele assunto que a gente estava falando. O autoconhecimento, ele te traz uma segurança do teu limite. Até onde tu pode ir, melhor eu não arriscar, quem sabe eu me preparo um pouquinho mais. Mas também, se tu ficar sempre esperando estar no estágio perfeito... Existe uma frase que diz, tá com medo, vai com medo, né? Exatamente. Não, tá com medo, vai com conhecimento. Eu vou com medo mesmo. Não, o medo vai estar ali. Mas o medo vai estar ali. Tu vai te preparar para isso, não vai sem preparo. Porque às vezes, assim, a gente... Eu posto muitas coisas assim de motivação, mas assim, tem que ser consciente que precisa ter um conhecimento. Sim. Né? Se tu já tem, vai com medo. Né? Se tu tem conhecimento, vai com medo. Foi o que tu fez. Sim. Eu fui com medo, mas tu sabia o que tu estava fazendo. Sim. Né? E outra... Acostumado, né? Deu errado. A gente tinha domínio sobre a internet hoje? Não, nenhum. A gente não tinha. O que a gente teve que fazer? Se adaptar. Então, muitas vezes acontece isso no dia a dia. Sim. Né? No trabalho, ou dentro de empresa, ou fora, a gente precisa se adaptar. Aí entra a questão emocional. Qual é a posição que tu vai tomar? Qual é o sentimento, né? Qual é o divertidamente que tu vai querer usar nesse momento? Vai ficar emburrado? Ou tu vai lá e vai ser proativo, vai resolver a situação? Vamos resolver. Não adianta ficar bravo. Tu tem que resolver. Assume a responsabilidade do que tu pode gerenciar, vai lá e age. Exato. Então, eu acho que isso é importante, a gente trazer o controle, assumir a responsabilidade, porque tudo na vida da gente é sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoconfiança, e aí que pega, gente. A autoconfiança é um gargalo geral da humanidade. Tu tá falando aí, quer ver a primeira vez, pra mim, aí é a gente, que nem tu falou ali, a gente auto-sabota, né? Sim. A primeira vez que me pararam na rua pra tirar uma foto. Que me conheceram pelo podcast, me pararam na rua pra bater uma foto. E tu não é do Silva? Pública. Tu não é do Silva? Sim, sou. Posso bater uma foto contigo? Eu disse, comigo. Como assim? Eu não te conheço? Não é eu não te conheço, mas tipo... Por quê? Porque pra mim, eu tô dentro do estúdio... É que nem aquela... Eu tô dentro do estúdio fazendo meu programa. Só que tem gente assistindo. Mas pra aquela pessoa, tu era importante pra ela ter aquele registro de ter te encontrado fora do teu estúdio. Mano, tu viu? Tipo, que legal. Te assisto, que não sei o que, e eu... Tá, beleza, vamos tirar foto. Tirei a foto com o cara. Mas pra mim, eu disse... Por
que o cara que tirou uma foto comigo, sabe? Porque tu não tá vendo o papel que tu tá exercendo na vida das pessoas aqui. Tu tem uma ferramenta muito forte, que é a comunicação. Sim. Então, acaba sendo referência. Então, tem um peso muito grande. Isso aqui que a gente está fazendo tem um peso muito grande para quem está lá do outro lado. Sim. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente faz isso. Porque a gente está inspirando outras pessoas. Exato. Então, tem que ter o cuidado, né? De levar sempre a mensagem para encorajar, mas não a ilusão, né? Então, tem muito disso. Às vezes eu até fico com vergonha de dizer que é um trabalho de coach. Por quê? Porque tá tão banalizado. O coach virou uma Exatamente. coisa... Exatamente. Só que assim, qual é a área que tu atua? Tu tem expertise nessa área? Né? Se tu tem, tu pode orientar, tu pode mentorar. Sim. Então, mas o trabalho em si é muito interessante. Ele faz o movimento, ele faz a pessoa sair do ponto A e ir para o ponto B. Ela te faz economizar o tempo, ela te faz economizar recurso, dinheiro que tu vai perder numa carreira, né, que tu não acerta, numa escolha de uma faculdade que tu vai investir, não era aquilo. Só que tem que ter trabalho sério. Né? E a gente... acho que conseguiu ver muito isso agora, nesse período que a gente viveu, né? Porque, assim, esse momento da enchente, por que tomou uma proporção tão grande? A Rô trabalhou numa linha de frente, eu trabalhei numa linha de frente, aqui o espaço de vocês trabalhou numa linha de frente. Por quê? Pela reputação. Exato. Pela integridade. Sim. E as pessoas queriam ajudar com pessoas que eles tivessem a certeza que as coisas iam chegar em quem precisava. Exato. Como é que foi para vocês essa parte da enchente? Vai trazer esse contexto do que aconteceu com a gente em maio, mexe muito com o sentimento. Muito, muito. Porque nos primeiros dias eu fui lá pro gasômetro, né? E foram várias situações e várias circunstâncias simultaneamente. Tu abria a rede social, tu via praticamente ao vivo, né? Todo mundo ali. Mas eu comentei com a Kátia, quando a gente estava conversando sobre vir para cá, e eu trouxe exatamente a minha experiência, as minhas habilidades, as minhas vivências, porque aconteceu. Eu praticamente coloquei todas as minhas habilidades em prática. Que tu sabia que tinha, que eu sabia que tinha também. E até as que eu não sabia que eu tinha. Primeiro eu descobri que o meu canal de network ele é muito maior do que eu imaginava. Porque abre o celular, foram grupos intensos, imensos, em todos os momentos que vocês possam imaginar. Fora isso, habilidade de organizar. Eu fui para vários locais que viraram locais para receber as doações, e ali a habilidade de organizar até a equipe, que eu falei pra Kátia, eu nem sabia que eu era tão naturalmente uma pessoa que fazia isso. Chegou uma hora, tinha que separar lá, eu cheguei no local, eu olhei, não, peraí, tinha um monte de roupa que tinha que separar, o que era de menino, o que era de menina, o que era de mulher, e o caminhão chegando pra receber, gente, e foi muito forte. Inclusive de amigos verem e dizer assim, tu tá indo pra aí, tô indo aí pra te ajudar. Aí a referência. E foram e me ajudaram. Depois, conectar. Tu tem quanto? Eu preciso comprar fralda, eu preciso... Vários grupos. Lá no condomínio a gente se reuniu. Várias pessoas de diversas situações fazendo ali o mesmo. E tu ali te conectando, entendendo, administrando um dinheiro, porque os Pix a gente tinha que administrar. E aí fui conversar com um amigo e falei, pô, que legal que vocês estão fazendo. Cuidado, não gasta tudo agora. Porque a gente vai ter um declínio das ajudas. Sim. E aí eu disse, como assim? Ele, calma, as pessoas vão parar de ajudar, então organiza esse dinheiro que tu vai precisar ele mais à frente. E realmente a gente precisou. E aí eu disse, se eu não tivesse falado com ele, e aí tu vai, network, organização e habilidades. E também até onde era o meu limite. E esse aí foi o mais sério. Tu chegar num abrigo e tu vê criança, e tu vê a vulnerabilidade que algumas pessoas estavam, e tu desabar. E aí tu perceber, eu não vou conseguir continuar por essa forma, eu vou para um outro caminho, porque eu preciso estar um pouco mais forte para estar diante dessas pessoas que precisavam da gente bem, né? E não a gente debulhando ali de lágrimas. E aí tu vai
entendendo também algumas coisas, porque eu também tive que voltar a trabalhar, eu não pude me dedicar o tempo todo, tive que entender porque a gente trabalha e a gente precisa trazer resultado para a empresa, mas a gente também precisa ajudar os amigos, os amigos dos amigos. O meu celular foi colocado num grupo, meu WhatsApp, então eu não preciso nem dizer para vocês que era 2 da manhã, era 1 da manhã, era meia-noite, e aquilo vai te dando uma angústia, mas eu tenho que ter um certo autocontrole. Exato. Então, assim, a Kátia, a gente conversou um pouco, a gente fez praticamente as mesmas coisas em locais diferentes, de outras formas, e ela vai poder trazer um pouquinho disso também. E ela, com toda a experiência dela, também ficou assim, meu Deus, o que a gente consegue fazer? Mas só para finalizar, quando a gente fala em empreendedorismo, que eu acho que a gente tem que trazer um pouco desse tema, porque muitas empreendedoras sofreram um impacto muito grande. E aqui na Restinga, muita gente perguntava, não, a Restinga não pegou, né? Não. Mas a gente sofreu com um reflexo. E acolheu, né? Vieram muitos ônibus pra cá, porque saíram muitos ônibus do gasômetro pra cá, porque eu tava lá no dia, eu vi. E aí aqui foi um acolhimento. E as gurias, na hora, para aí, gurias, já se organizaram. A força que a gente tem para ser voluntário, naturalmente, a força que a gente tem para continuar fazendo as coisas, mesmo diante da água aqui, né? Como eu vi, falei com pessoas que disseram, eu tava com a água aqui, puxando o barco na mão. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não ia conseguir, porque eu não sei nadar, né? Então eu nem teria, mas eu falei, gente, imagina a força que essa pessoa, e ver criança, e ver habilidades que a gente tem no dia a dia, de entender o nosso limite, de ver para onde a gente vai. Isso aqui é uma dificuldade, vou melhorar um pouquinho aqui a minha comunicação, para daqui a pouco, na próxima vez, eu ver se eu não desenho esse contexto um pouquinho melhor. Né, Kátia? Traz aí um pouquinho da tua parte. Eu sou de Gravataí, né? Acho que eu não falei no início, então eu sou de Gravataí. Então nós lá, uma parte até foi atingida, mas não na proporção como foi Canoas e outras cidades. Então a gente também acolheu muitos ônibus foram para lá. E aí, assim, de aprendizado, eu acho que a gente vai ficar uns 2 dias falando, tá? Só dos aprendizados. Mas assim, trazendo para o contexto empreender, trazendo para o contexto pessoas, a gente conseguiu ver o melhor de cada um. O melhor. Né? O pior também. Sim. Né? Porque a gente ficou sabendo de casos que as pessoas, né? Sim. Que não eram tão bons, exemplos legais. Mas assim, foi muito mais de coisas boas, despertar o melhor do ser humano. Concordo. Né? Não só do Rio Grande do Sul. Gente, a gente recebeu ajuda de todo o país. A gente recebeu carretas de São Paulo, a gente recebeu doação de fora do país. Então, assim, e aí a gente diz que não tem coragem. Uhum. Como assim? A gente só precisa de ter um motivo pra gente ter coragem. Só um motivo. Porque eu tive que aprender a mexer com medicamento, com logística, porque a gente acabou montando um centro de distribuição também. A gente montou uma empresa em 4 dias, com pessoas que não se conheciam, não trabalhávamos juntas, não passaram por um processo seletivo. É verdade. E se conectaram. E todo mundo estava ali. É verdade. A gente tinha gerente de banco fazendo entrega no Guajuviras de noite, tá? Sem nem saber, indo lá, de motorista. Eu entendendo de logística, lidando com transportadora de São Paulo, e ai meu Deus, eu não sei nada disso, mas vou aprender. Teve uma hora que eu tive que parar, assim, vamos fazer uma reunião de liderança aqui, porque tá dando um estresse, vamos ter que organizar processo. Então, assim, tu vê tudo que tem dentro de uma empresa. E em 4 dias. Verdade. E depois a gente foi tocando. E cada pessoa que recebia, porque muitos dos nossos iam entregar, sentiam aquilo que eu falei para vocês no início. Sentiu carinho. Acolhimento. Porque assim, não sei se aqui vocês receberam, mas lá chegava gente com bolo quente para nós voluntários. E isso, gente, não tem preço. Sim. Aqui, Kátia, o que a gente teve, como a gente recebia doações, né? A Nanda conseguiu para nós também caixas de frango, né? Porque aqui tinha um pessoal que fazia muita marmita. Uhum. E aqui na nossa sede a gente abriu. E quem ficava aqui de voluntário e fica ainda, uma vez por semana, são as próprias associadas. Né? A Adri, que as vendas dela baixou bastante, nós não fomos atingidos, mas ela... Reflexo.
teve o reflexo, as vendas dela, trabalha com doces, bolo. Caiu as vendas, ninguém pensa em bolo e salgadinho nesse momento, né? Sim. Então, o que ela fez? Ela se doou. A Adri, a Flora, a Lu, a Alexandra foram empreendedoras, se doaram e ficaram aqui de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, dobrando roupa, separando roupa. E o que a gente fez? A Nanda conseguiu uma doação de frango. Gurias, olha só, associação como é sem fins lucrativos, o que a gente vai fazer? Estão doando marmita, os contatos, né? As conexões nos grupos. Aí eu sabia que tinha uma escola na Pitinga, que vai pra Pitinga, que estava fazendo marmita. Falei pra ela, olha só, vou te levar uma caixa de frango, tu me consegue umas marmitas pra gente dar pra essas voluntárias que estão aqui, né? Vão ficar o dia inteiro. Então a gente fazia umas trocas, a gente largava pra elas frango, algumas coisas que elas precisavam, e eu ia lá, eu e a Nanda se revezava e trazia o almoço pra elas aqui. Não, então, tipo, mesmo que a gente não foi atingido, a gente também precisou de uma ajuda para a gente poder se manter para fazer essa doação. Então, a gente teve que fazer uma rede de apoio entre nós mesmos e essas associadas que não foram atingidas, mas os familiares delas foram. E nós temos empreendedoras que estão com 9 moradores junto com elas. Sim. Então, a gente resolveu o quê? Cara, eu disse assim, gurias, olha só. Se eu tô sentindo na minha empresa que baixou as vendas, como é que tá as empreendedoras? Aí tu não sei se tu viu no grupo, eu botei um áudio. Gurias, como é que vocês estão? Se pra mim tá ruim, eu fiquei pensando aqui, como é que tá pra vocês na empresa de vocês? Se vocês não querem botar aqui no grupo, me chamem no privado. E elas começaram a me chamar, tô com dificuldade, tô com a família com 9, não tenho alimento, não tenho colchão, não tenho não sei o quê. Reuni a diretoria. Ô, gurias, o que vocês acham? Vamos abrir a sede? A sede está fechada mesmo, né? Vamos ver se a gente tem voluntárias que queiram ir lá para ir. Pai, as gurias, não se preocupe, eu vou, fulana vai, se reveza. Então a gente vai abrir a sede. E aí começaram algumas doações vir. Só que tinham doações que eram muitos... Selecionadas. Selecionadas. O que a gente fez? Vamos pegar os carros. Nanda pega o carro dela, eu peguei o meu, a outra pegou. E a gente começou a ir buscar fora do bairro doações, como a gente tem a Associação CNPJ, a gente se cadastrava e começamos a trazer, porque eles começaram a querer focar mesmo no pessoal da enchente. Só que como é que tu vai focar no pessoal da enchente se quem tá abrigando são os moradores daqui? Eles precisam de suporte para poder receber essas pessoas, e eles não estavam tendo. Por quê? Diziam, não foi atingido, não teve alagamento aí, não precisa. Opa, peraí, precisa sim, gurias. O Vale do Salso aqui ficou embaixo. O Vale do Salso, a ocupação Vida Nova atrás do Hospital da Restinga. Então, esses aí, na realidade, não foi só nessa enchente. Todo ano no inverno eles passam por isso. Verdade, não foi um caso, entendeu? Foi o que aconteceu agora. Não. Isolado. Todo ano acontece isso. Sim. E esses locais que aconteceram isso receberam familiares também, mesmo nessa situação. Então a gente foi a lona, começamos a receber Pix e manda a lona pro fulano, vamos lá, leva um rolo pro ciclano e vamos se ajudar. Então a gente percebeu isso quando a gente abriu a sede, porque a gente tava se apoiando aonde? Para que nós vamos abrir a sede se a gente tem outras associações no bairro que já fazem isso? As empreendedoras começaram aí, vamos lá na associação do fulano, da fulano dá o apoio. Só que daí a gente sentiu aquela necessidade, poxa, tem mais gente que tá nos pedindo ajuda e tá falando, olha só, não tá chegando, eu não tô conseguindo. E quando as associadas colocaram ali as suas necessidades, e que não estavam conseguindo, eu disse, gurias, vamos abrir a sede e vamos atrás. E foi aí que a gente fez. Começou a se cadastrar, ir atrás de doação, e hoje está aí que vocês presenciaram aí. E só fazer uma colocação aqui, uma ressalva, que eu acho que é importante, muito importante. Eu estava nesse grupo e eu não fui atingida, mas assim, gente, que emoção quando tu tá num grupo que tem um monte de mulher forte e que tem um monte de mulher juntas e que elas falam assim, contem com a gente, coloquem, elas faziam drives e diziam, não precisa botar, ninguém vai ver, coloca se tu precisa de necessidade financeira, se tu precisa de higiene, se tu precisa de alimento, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês contem com a gente. E aí eu falo, que muitas pessoas falam assim, mas tu não mora mais na Restinga. Eu nunca deixei de ir à Restinga. Eu saí da Restinga com 19 anos.
é uma coisa assim, ó, que só tem aqui essa força no sentido que a gente sente que é uma coisa muito de união. E não fomos atingidos. Fomos sim. Eu vi os ônibus vindo pra cá. E eu ficava, mas cadê? Onde é que tá esse pessoal? E as gurias, gente, tá assim, tá assado, tá chegando o caminhão do exército. Gente, gurias, precisamos de gente para descarregar o caminhão do exército. Você sabe o que significa isso diante de uma situação tão séria? E aí daqui a pouco tu vê, chegou fulano, eu tô indo. E a pessoa tava sem poder trabalhar, não sabia se ia ter como pagar água, se ia ter como pagar a luz, porque os boletos não pararam. Não. O material que tu comprou, principalmente quem trabalha com alimento, ele ia embora, porque tem um prazo. E todo mundo ali junto fazendo a mesma coisa, buscando o mesmo resultado. Por quê? As habilidades. A gente traz para o que a gente estava conversando. E a força, né? O que acontece aqui? Tem uma cultura. Sim, tem uma cultura de solidariedade, tem uma cultura de força, de batalhar. E isso tu sente muito aqui. Tu é daqui. Sou. Então, assim, tu nunca vai te desprender daqui. Não. Porque a tua força tá aqui, tua base. Sim, né? com tu certeza. Nasceu aqui, Sim. Tu te criou aqui. Estudei aqui. Estudou aqui, exatamente. E isso é a força. Então, e tu honra isso, né? Honro, tu é grata sempre. por isso. Sempre. E isso é fundamental. Sou associada. Valores, a tua base. Lembrando, sou associada. Isso aí. Não precisa ser do bairro, não mora no bairro, mas se identifica com a associação. Sente vontade. Exato. A gente aceita. E assim, às vezes teve uma pessoa que chegou lá no QG, que a gente dizia, e ela disse assim, eu não tenho tempo para ajudar, o que eu posso fazer? As pessoas queriam ajudar. Então, eu não tive ninguém atingido. E eu abri, acho que quase 40 dias da minha agenda que eu não trabalhei para mim. Mas porque eu tô numa fase de vida que eu já tô, né? Já tô aposentada, eu trabalho com uma segunda renda. Então, eu podia me permitir. Tu tem uma estabilidade. E aí, assim, tu sente que tu precisa fazer. Exato. Né? Como tu sentiu. Sim. A gente sente, então eu vou fazer. Minha nora ficou na linha de frente, também teve o trabalho dela ficou suspenso, era do judiciário, então a gente entrou de cabeça. Só que o momento a gente precisa voltar, né? Sim. Então, isso a gente vai precisar levar ainda. Não, tem muito tempo pela frente. Vai longe. Muito reflexo emocional para se trabalhar para frente. Então, a gente pode trabalhar se a gente estiver bem. Então, primeiro a gente tem que estar bem. Exato. A gente tem que estar bem, se conhecer, se cuidar e depois sim ajudar e cuidar dos outros. E continuar dentro, né, do propósito de cada um. Possível. Deixa eu ler aqui, ó. Teve mais uns recadinhos aqui que a galera mandou. A Renata botou saudades da minha mentora de carreira e Dinda. Saudade. Dinda sou eu. Oi, Renata. Felipe colocou... Felipe Augusto colocou maravilhosa. O Mussolini. Maria Rogéria colocou falar em público não é problema, né, Rose? Aline Maia colocou Kátia, minha mentora maravilhosa. Ela é minha mentora de marketing, maravilhosa também. Maria Rogéria colocou eu conheço tua liderança, Rose. Viu? Roberta. Roberta colocou Kátia, minha mentora perfeita. Extraiu a minha melhor versão. É verdade, ela é uma talentosa, né, da família, né? E a Roberta colocou ali, ó. Eu não esperava outra postura dessas mulheres maravilhosas. Que legal. Direto de Fortaleza, né? Direto de Fortaleza. Fortaleza. Legal. Fortaleza. Meninas, a gente já tá um bom tempo aqui. A gente já teve um baita papo antes do intervalo. Tem alguma coisa que vocês queiram falar que a gente não perguntou? Não sei se vocês têm apoiadores também, que eu vi que tu comentou ali que tem o do cabelo, tem negócio. Sim. E pode falar. Eu tenho a minha apoiadora, que é Império das Tranças, que é a Cris, maravilhosa, né? E tenho também Ótica Luiza, que é a Bruna, muito obrigada. Tem a Nuan Shopping também. Tem o Giovanni também, do site, que está cuidando aí do meu site, da criação. Muito obrigada.
E, obviamente, o Alex Espíndola, que é um maravilhoso, que tá sempre comigo nos eventos que eu vou, que ele me ajuda demais. E fora todos os outros que estão aí. É o social media? Ele é meu social media. Ele é um maravilhoso, né? Ele me ajuda bastante. E com ele eu fiz algumas coisas de desenvolver as habilidades, descobri o melhor dele. Porque eu conheci o Alex com 16 anos, né? Então é assim, a gente... De alguma forma, naturalmente, a gente também mostra para as pessoas. Conectando. Exatamente. Exato. E muito obrigada. Rapaz, tu tem alguma coisa? Agradecer, né, esse momento. Acho que é um prazer estar aqui ao lado dessa maravilhosa. Lembrando que vai ter a parte 2, porque como a gente não conseguiu fazer inteiro ao vivo, vai ter o inteiro ao vivo. Isso. Faço questão. Então, já fiquem preparadas que logo, logo aí a gente chama de novo. Vai ter um voltaremos. Vai ter. Voltaremos. Sempre tem, né? Sempre Acho tem. que a gente nunca entra no mesmo rio, né? Então a gente vai vir em outro momento com outras realidades e outros desafios. Agradecer mesmo, assim. Eu tenho apoiadores, tá? Minha família me apoia, meu marido está aqui comigo. Um excelente apoiador. E é um apoiador, eu acho que a gente não faz nada sozinho. Exato. Nada, né? Então tem uma família que, graças a Deus, sempre me deu maior suporte. E hoje eu estou conseguindo desenvolver tudo isso. A minha empresa, então, eu não falei o nome da empresa, né? Eu tive que... Instagram também. Instagram, né? Eu acho que vai ficar, né? Vai ficar. Vai ficar. Então, sigam a Rô, nos sigam. É Impulse Consultoria de Vida e Carreira, porque a gente impulsiona as pessoas a ser a sua melhor versão, como a Roberta colocou ali. Eu tenho grupos de mentorias, então agora em julho vai começar um grupo de mentorias. Eu tanto tive que me desafiar, como eu hoje trabalho no online. Bom. Porque isso é importante, que as empreendedoras não se limitem, né, só ao seu bairro, à sua cidade. E saem para o mundo também, né? Pode sair para o mundo. Importante. Se prepara e vai. E vai. Exatamente. Eu queria deixar um dever de casa para os nossos telespectadores, ouvintes, seguidores. Eu queria instigar um pouquinho vocês, né? Se vocês já pararam para pensar em algo que vocês sonham, que vocês não colocaram em prática, em algo que vocês imaginam realizar e que vocês ainda não realizaram. Pega uma folha em branco, coloca 5 coisas que você gostaria de fazer. Mas assim, um momento sozinho, um momento tu contigo. Coloca 5 coisas na primeira página. Na segunda página, tu vai listar por ordem daquelas 5 coisas que tu colocou, que tu quer realizar. Qual que vai ser a primeira, qual que vai ser a segunda, até os 5. E aí depois tu vai fechar esse caderno, essa folha vai dobrar, vai dar um tempinho para ti, volta no outro dia e lê. E aí você vai colocar em prática pelo menos 2 coisas da lista. Eu acho que é muito importante a gente se desafiar e fazer algo novo sempre. Legal. Esse é a minha ideia, porque nesses anos de vida, as minhas irmãs me chamam de Fênix, né? Que é uma coisa que elas falam muito quando a gente tá junto. E eu já passei por várias situações que eu tive que me reconstruir das cinzas de verdade. Não é uma metáfora. Que é quando eu perdi, minha questão da minha estética não deu muito certo, eu tive que começar do zero, e aí eu trabalhava num tipo de trabalho, tive que mudar para outro, tive que aprender a ser vendedora, tive que me desafiar, por mais que digam que naturalmente eu tenho a habilidade de falar, não é tão natural, porque a gente tem medo, porque a gente não fala daquilo que a gente não conhece. Para tu falar de algo que tu conhece, tu tem que estudar. Tu tem que entender, porque nem todo mundo entende como tu fala. Então, assim, tu vai desenvolvendo. Então, assim, esse exercício que eu deixei, depois eu quero que as pessoas me procurem a Kátia, e perguntem o que a gente acha das respostas, e principalmente falem pra gente o que vocês sentiram quando vocês fizeram isso. Recapitulando, sozinho, um momento contigo mesmo, tu vai listar 5 coisas que tu queira fazer, numa primeira página. Na segunda página, não é no verso, na segunda página, tu vai listar a ordem. Tu vai escolher 2 coisas e tu vai fazer. Esse é um recado meu, é um desafio, e eu tenho certeza que vocês vão pensar diferente a partir disso. Boa. O Instagram?
Rô Preta Eu. Rô Preta Eu. E o teu? Kátia Guiar, consultora. Kátia Guiar. E tu? Aí. Ferragem Autônomo. Oi! É isso aí. Meninas, quero agradecer vocês terem vindo aqui trocar essa ideia. Lembrando, vai ter uma próxima, né? Porque Sim. tem que ser certo. Comigo tem que ser a coisa certa. Teremos. Se deu problema, amanhã vai subir o episódio completo, tá? Amanhã às 8 horas da noite vai subir o episódio completo. Então assistam, que aí vocês vão ver o começo delas lá, toda a trajetória. Certo? Tem mais alguma coisa? É isso aí. Eu gostaria só de falar. Por favor. Que, já que estamos falando de recomeços, né? Porque para muitas pessoas é um recomeço. Sim. Recomece por você. Isto. Esse é o meu recado. Recomece por você. E você é muito mais do que pensa que é. Exatamente. É que tem uma frase que é do Rei Leão. Né? Mas é verdade. A gente é muito mais do que a gente pensa que é. E a gente mostrou isso nesses últimos 40 dias aí. Exato. Muita gente nasceu de novo para coisas que não sabia. Muita gente. Então tá, gurizadinha que assistiu, muito obrigado. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha a live, segue a gente, todos os arrobas estão aqui no box de informação, só abrir o card aí vai estar os arrobas. Segue a gente, é muito importante, quiser consultoria com as gurias, vão lá, seguem elas, já chama no direct lá que eu tenho certeza que elas vão te atender na hora, certo? Obrigada, muito obrigado, uma boa noite pra vocês, Tchau. botar na geral lá, ó. Uma boa noite a todos vocês Tchau. e tchau, tchau.